Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Continuando aí no módulo 5 da frente 4, tá? Ele está na página 130 da apostila de vocês. Mistura, separação de misturas homogêneas. Especialmente, né, nós chamamos de homogêneas soluções, né, que formam uma única fase, tá? Então, são as soluções, tá? Então vamos lá. No caso da mistura homogênea, são os métodos mais difíceis, né? As misturas homogêneas são as mais difíceis de separar. Porque as misturas heterogêneas, eu já vejo as fases, eu já sei o que eu posso fazer. Posso fazer uma filtração, posso fazer, decantar, deixar lá em repouso, um vai decantar, o outro vai ficar para cima. Posso fazer uma flutuação, flutuar, né? Então, as misturas heterogêneas são mais fáceis da gente separar, porque eu consigo ver as fases. As misturas homogêneas são mais difíceis. Mas para nós vestibulandos é muito mais fácil, porque são menos métodos para a gente entender, para a gente saber, para a gente usar nos exercícios. Então eu falo, né, que a mistura homogênea, na prática, ela é mais difícil de separar, mas a teoria, para a gente guardar, ela é bem mais fácil, porque são poucos métodos, né, a gente entendendo a dinâmica de cada método, você vai tirar de letra, a gente tira de letra na hora de fazer os exercícios, tá bom? Então, as misturas homogêneas, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber eu vou ter que analisar as propriedades específicas de cada dos componentes dessa mistura, tá bom? Então, nós temos sólido, então quando eu tenho as ligas metálicas, o que eu posso fazer? A fusão fracionada, então o que eu vou achar? Eu vou separar elas pelo ponto de fusão. Então eu aqueço aquela mistura, o que tiver ponto de fusão mais baixo vai derreter, vai ficar líquido e o outro vai continuar sólido. Então com isso eu consigo fazer a separação. Então, a liga, né, só pra gente entender, a liga é feita justamente fundindo-se os dois metais. Eu aqueço os dois metais até completa a fusão, depois ao deixar resfriar, eles se ligam. Então é assim que é feito o bronze, que é aquela liga de cobre e estanhos. Eu derreto o cobre, derreto o bronze, junto eles, misturo eles, eles se ligam de forma homogênea, formando uma solução sólida, tá? A cromatografia, né? O que é a cromatografia? A cromatografia, a gente vai usar um solvente, tá? E ele vai, à medida, vai usar um solvente, e o sólido mais solúvel, ele vai conseguir dissolver. O sólido menos solúvel já vai ficar mais sem dissolver, vai ficar mais na base, tá bom? Então, isso aqui que a gente faz, a gente até fez uma prática, não sei se vocês lembram, né, que a gente colocava lá no papel de fita, né, as canetas de várias cores, a gente colocou lá né, azul, vermelho e preto, você colocava lá, colocava no álcool, então o álcool, à medida, vocês né, percebiam que, né, a cor mais solúvel, ela ia até, né, você vê que ela ia arrastando, dissolvendo. A cor menos solúvel, ela demorava para ser arrastada, tá? Então, a cromatografia ela é usada para separar os componentes, né, em que o sódio ele vai correndo e aonde ele tiver, né, for mais, ele vai ficar retido, tá? Ali naquele dispositivo ali que a gente tem. Muito usado, né, nos testes de gravidez. Nesse teste rápido, já ouviram falar do teste rápido do coronavírus, do Covid? A gente usa qual que é a metodologia para fazer a separação ali, para ver se a pessoa está com um teste positivo ou negativo. É justamente a cromatografia que usa, tá? Então, né, se for, o mesmo procedimento usado para fazer o teste de gravidez. Então, se der positivo, 2 linhas, se der negativo, 1 linha só, tá bom? Então, tudo que fala assim, vou fazer o teste rápido, o princípio da cromatografia, tá? As que não tiver, separa as partículas ali que tem no sangue, e se tiver o anticorpo, né, com determinado vírus, tá? Vai ficar ali, né, preso, e aí a gente vai ver aquela linha, tá? Vamos lá então. Continuando, sólido líquido. Então, no sólido líquido, então, há uma mistura homogênea. Se ela
for sólido líquido, no que os componentes estiverem dissolvidos ali, for um sólido em líquido, então para a gente separar nós vamos usar a destilação simples, tá? Então aqui, ó, eu tenho a mistura homogênea, tá? Então guardem bem, né? Como que é nesse desenho, os equipamentos que tem na destilação simples. Lá eu tenho o suporte universal, eu tenho o balão de vidro, né? O balão de vidro, eu tenho o bico de Bunsen, onde que tem o fogo para aquecer. Eu tenho a tela de amianto, essa tela de amianto ela vai distribuir esse calor uniformemente. Eu tenho o condensador, por quê? Porque o líquido vai evaporar, passa para o condensador para se condensar, para se liquefazer. Então depois eu tenho a água destilada, né? Eu sempre brinquei. Então, aí a água tava que ela passou para este lado, destilado. Não, na verdade é a água destilada, que é aquela água substância pura, que eu só tenho moléculas de água, né? Quimicamente falando, a água destilada é a água quimicamente pura, só tem moléculas de água presente ali. Então, por que a gente fala água destilada? Porque ela veio de um destilador, né? Ela veio de um processo de destilação, tá? Né? Só para lembrar, água potável não é água pura, água mineral não é água pura, tá? Água tratada que vem pra gente, que é potável, né? Não é água pura porque ela tem sais dissolvidos ali. A água pura é água que a gente chama de destilada, tá bom? Então, quando eu tenho uma mistura, por exemplo, de água salgada, né? Uma água salgada, que é água com sal dissolvido. Para separar a água do sal, eu faço uma destilação, tá? Aí, só para fazer um parênteses aqui, ó, mas aí como que eu faço para obter o sal de cozinha tão comercializado, né? Você vê que em Cabo Frio a gente tem as salinas lá, em muitas cidades do Nordeste a gente tem essas salinas. Como que eu faço? Então a gente formam tanques ali na beira do mar e deixa sofrer o processo de vaporização. Lembra que na vaporização o solvente ele sai purinho, ele não carrega nenhuma partícula do sólido dissolvido nele. Então, no caso da vaporização, é quase uma destilação. Só não é uma destilação porque eu não condenso a água, eu deixo a água vaporar. Então, essa é a diferença. Então, quando eu quero só aquela partícula sólida, eu não quero separar, não estou, né, com necessidade de ter o líquido, eu faço a vaporização para eu ficar só com a partícula, né, sólida ali. Então, para a gente obter o sal de cozinha tão comercializado no mundo inteiro, é essa primeira parte da destilação, é apenas a vaporização, tá bom? Quando eu tenho líquidos miscíveis, né, qual que vai ser o método de separação? Como chama? Destilação fracionada. Então vai ser do mesmo jeito, só que qual que é a diferença? Eles colocam, né, uma coluna de fracionamento, porque como são dois líquidos, eles têm ponto de ebulição muito próximos. Lá no sólido líquido, o ponto de ebulição é muito diferente, tá? Então, essa coluna de fracionamento, o que acontece? Líquido mais agitado, que tem ponto de ebulição menor, ele vai passar muito mais rápido por essa coluna de bolinhas de vidro, essa coluna de fracionamento, e vai se condensar. O líquido, né, que tem o ponto de ebulição maior, né, porque o outro tem um ponto de ebulição menor, tem um ponto de ebulição maior,